Oi, gente, hoje eu vou chamar vocês para tomar um cafezinho, aqui eu tenho o meu, né? Pra gente conversar sobre historinhas arquetípicas. Boa tarde, eu sou Edinalva e bem-vindo a este canal. Como assim, Edinalva? Historinhas arquetípicas. Bom, sabemos que os arquétipos são energias, né? Então, para ativarmos um arquétipo, usamos bioquinese ou bioquínese, né? Ou uma foto, ou uma meditação guiada por os arquétipos. Ativamos assim, mano, tem várias outras formas, mas essas são as formas mais simples. Então, como vem nas historinhas? Sabemos que as bioquines tem mensagens subliminares no meio de uma música, no meio de, né, imagem, estas coisas. Já a imagem já é os arquétipos. E as mensagens subliminares também ativa esse arquétipo. Por quê? Como assim ativa? Porque no nosso cérebro decodifica tudo o que falamos através de imagem. Ou seja, quando você fala uma palavra, seu cérebro imediatamente traduz esta palavra em uma imagem. É assim que ele compreende. Pois não, o que acontece com as bioquines? São frases repetidas como se diria, em baixa frequência, mas nosso inconsciente las interpreta. Ao escutar essas frases, nosso cérebro automaticamente decodifica e transforma nas imagens arquetípicas. Bom, eu estudei com o professor Eiro Couto. O que acontece? Ele diz, e também estudo os livros de um. Aqui eu tenho um, vou mostrar. Carl Gustav Jung. Ainda mais esse fala de arquétipos e inconsciente coletivo. Tá em espanhol, né? Estuda esse livro. Aqui está marcadinho. O que acontece? Segundo também Carl Gustav Jung, os arquétipos, todas nossas histórias folclóricas, todas as historinhas contadas são arquétipos. O que acontece? Por esse motivo que decodificamos em imagem todas essas frases, né? E, segundo o professor Hélio Couto, um arquétipo, nós conseguimos acessar um arquétipo muito mais rápido e forte no meio de uma historinha. Então, por que eu vou falar hoje de historinhas arquetípicas? Sabemos, principalmente as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, já têm seus filhos, a maioria já tem seus netos, que é o que fazemos durante toda a vida. Já somos programados, que isso é a história da matriz, para não sairmos daí, por vem nossos pais, avós, todos os descendentes nossos, né? O que acontece? Há músicas que cantamos para o nosso filho. Eu cantei para minha filha, que eu dizia, no Brasil, que é como que eu vivo na Europa, eu dizia, no Brasil a gente cantava essa música, né? Eu escutei muito essa música, a minha mãe me cantava, era Tome, neném, que o bicho já vem, o papai tá pra roça, a mamãe tá também. E aí, né, essa música eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem. E boi, boi da cara preta, vai pegar essa criança, tá fazendo careta. Ou seja, eu agora não lembro muito bem das músicas, né? Mas você que aí tá escutando esse vídeo, você seguramente sabe dessas e de muitos mais. O que acontece? Automaticamente, a gente cantando essa música para nossos filhos, eu cantei, eu não dei fé. Eu não prestei atenção, eu cantei toda a vida com a minha filha era pequena. E logo, quando foi na minha expansão de consciência, eu me dei conta que eu cantava uma música assustadora.
Uma música terrível. Ou seja, se você vai prestar atenção na letra dessa música, você tá inconscientemente metendo esse medo nos seus filhos, né? No medo de não estar só, o medo de estar só, o medo de não fazer as coisas, o medo que venha alguém a levar, né? Tem a história do bicho-papão. Tem várias histórias que agora eu não lembro, mas se você está aí no Brasil agora, seguramente você sabe. E eu digo que se você é mamãe, é melhor você estar cantando essa musiquinha, o avô, né? Aos seus filhos e nem entendeu como é a letra da música, né? Que como muitas músicas que escutamos dos cantantes aí, dos sertanejos no Brasil, que quando começa a cantar, logo te dá uma melancolia, você quer ir, né? Que você quer festa, você quer tudo, porque te dá uma baixão de uma depressão, porque tá falando de amor, de mulher traída, de mulher isso, que te traíram, né? Que te levaram os filhos, ou seja, isso é uma música arquetípica, porque automaticamente essas imagens estão entrando no teu cérebro. E se você já leva um problema com seu marido, se você já tem, né, como eu tive que tratar muito isso, problema de baixa autoestima, de não merecimento, de abandono, essa música te leva à depressão direto, entendeu? Então, e outra coisa mais, as historinhas, que hoje eu estou um pouco mais focado, mas eu quero falar um pouco de tudo. Essas historinhas que contamos aos nossos filhos, da Bela Adormecida, da Branca de Neve, né, da Rapunzel. O que acontece? Quando você conta essa historinha aos seus filhos desde pequeno, eu comprei livro dessas histórias para minha filha. Eu nunca fui muito de contar história, mas pequei nesse lado, eu pequei porque, claro, eu ajudava que ela escutasse essas historinhas, né? São histórias, o desenho e tudo, que o que nos traz isso inconscientemente dentro dessa história, que são super bonitas, da Branca de Neve e tudo, esperando esse príncipe encantado. O que acontece? Estamos condicionando as nossas filhas a não valer por si mesmo, a passar por um sofrimento, porque toda a história dessas historinhas da Branca de Neve, toda Rapunzel, geralmente essas adolescentes está submetida a grande pressão, a grande sofrimento, sacrifício, até que vem um príncipe, né, um príncipe encantado, a tirar ela desse mundo. Então, o que a gente está condicionando nossas crianças desde pequeno? Que esse sofrimento ela tem que aguentar e aguentar, ela não vai sair daí. Ela tem que esperar esse príncipe encantado a chegar a tirar ela desse sofrimento, né? Desse mau momento que ela está passando. E, geralmente os adolescentes têm um momento que para eles nada tá bem, né? O que acontece? As adolescentes já estão desesperada para chegar um príncipe encantado para tirar ela da casa do pai dela ou de onde ela vive, para ela viver a sua vida. Por quê? Porque esse príncipe vai tirar ela desse momento angustioso, né? Então, as adolescentes já estão tudo se preparando para, né, qualquer momento, para adolescente, até ir para o colégio é um suplício, né? Fazer o que tem que ser feito na adolescência para é um problema. Então, estão sempre esperando que chegue um príncipe encantado para tirar ela desse momento que ela não quer viver, que para ela né, é um suplício. Essa é uma metáfora, entendeu, gente? Não é o que acontece ou o que deixa de acontecer. É uma metáfora, né? Então, e quando vem esse príncipe encantado, que ela não pode se valer por si mesma, que ela está esperando esse príncipe encantado, o problema é que muitas vezes esse príncipe não é tão encantado. Ela não esperou e ela não deu tempo conhecer as pessoas já, né? Esse é o meu príncipe, é esse que me veio tirar dessa angústia, dos meus pais que me agonia, minha família que é assim, e assada, né? Meus irmãos que são insuportáveis. Eu volto a falar metáfora, tá? São historinhas que eu tô contando. Então, você que é na sua expansão de consciência, você que já está buscando o arquétipo, você já está na energia e você está entendendo o que eu estou querendo falar, né?
que acontece? E essa historinha da Bela e a Bestia, né? Essa é uma história que diretamente você vai no teu inconsciente. A mulher está aí sofrendo com um que não é tão um príncipe, que é mais um monstro que um príncipe, né? Uma bestia. E na cabeça dela, esse homem vai mudar, ele vai transformar de bestia, né? De monstro a um príncipe encantado. E vai naquele ciclo, né? Vai aí, né? O cachorro que morde o rabo, esperando que esse monstro, essa fera, né? Esperando que essa fera se transforme num príncipe, ou esse sapo se transforme num príncipe encantado, né? O que acontece? Esse príncipe, o melhor não vai transformar nunca. Falando isso por quê? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes seguimos um padrão, seguimos uma reprogramação que trazemos desde a infância, com historinhas, com músicas ou histórias folclóricas, que não tem que ser simplesmente a historinha para a criança, mas essas histórias que são contadas folcloricamente, que vêm de geração em geração, somos condicionados, somos reprogramados por essas histórias arquetípicas, né? Tudo dentro de uma energia, e toda energia é um arquétipo. Ou seja, nós não prestamos atenção ao contar essas historinhas. Eu me recordo que quando eu era mais jovem, bastante jovem, quando eu tinha como 8, 9, 10 anos, que por aí onde eu entendo, tinha um programa de rádio que chamava da Tia Leninha, e tinha o seu horário para contar essas histórias, e eu não perdia uma. Tinha muitas histórias. E assim como eu, todas as crianças escuta suas historinhas. Naquele momento, né, nessa forma de escutar essas histórias, não acontece nada. Mas no decorrer da sua vida, quando ela vai viver na sua vida e as coisas vão tendo um padrão, presta atenção que a maioria da vida do ser humano, rege parecido a essas histórias contadas, né? Ou seja, o príncipe nunca é príncipe, mas a gente está esperando esse príncipe e não faz por dizer eu posso sair daqui. Ou seja, nós mamãe, quando estamos na expansão de consciência, pois já pensamos diferente. Mas quando estamos na Matrix, seguimos um padrão de reprogramação como é um feito com a gente, seguimos fazendo com nossos filhos, porque é normal, não vemos nada lá fora, né? Pensamos que isto é o normal, o que hemos escutado, repetimos, então seguimos esse padrão. O que acontece? Geralmente as pessoas quando despertam a consciência e prestam atenção nessas formas, nessas histórias arquetípicas, o que pode trazer, né, para suas crianças, geralmente já inventamos nossas próprias histórias. Por exemplo, se você quer sua filha empoderada, você não vai contar uma história que ela tem que esperar. Não vai contar a história que a mulher tem que esperar um príncipe encantado, né? Você vai contar a história que ela se vale por si mesma, que ela vai ser capaz, será uma princesa, mas ela vai sair de tudo que acontece, ou vai contar uma história totalmente diferente dessa, né? E eu não dei fé na época que minha filha era uma criança, uma menininha, né? Para contar essa história, uma adolescente, agora já tem 20 anos, e é totalmente reprogramada, seguida, né, é o padrão de todas as adolescentes. Ou seja, agora, se voltasse atrás e de novo você faria diferente? Faria. Porque as histórias, para contar a minha filha, quando ela estivesse recém-nascida, até esses meses que ela fosse ao colégio e ela fosse escutar coisas daí, e eu já estaria trabalhando essa parte antes dela ter que ficar, né, em outro lugar com outras pessoas. Então, hoje o tema, eu vim falar disso porque
se naquele momento eu tivesse com um pouco de entendimento, de energia, e eu tivesse entendido, escutado isso, geralmente eu tinha feito muitas coisas diferentes. Agora, você que está aí me ouvindo esse vídeo agora, mamãe que tem seus bebês e tudo, presta atenção, né? As historinhas que a gente conta, né? O que você está contando para as suas crianças, se sigue sendo as mesmas que são contadas, geralmente, que foram contadas para você. E você pergunte-se se não está na hora de você fazer uma adaptação nessas historinhas de sua própria forma para que sua filha, seu filho tenha uma reprogramação diferente, né? Que já cresça com autoconfiança, né? Com autoestima elevada, que ele mesmo se dê conta que ele não tem que esperar ou ela, nem um príncipe encantado, nem ninguém para tirar, para salvar, que ele é o mesmo, é o seu próprio salvador, né? Então, foi desse tema que eu quis falar hoje, espero que haya te ajudado. Seguramente alguma pessoa necessita escutar isso, porque quando estamos falando algo, falando alguma coisa, tem alguém necessitando ouvir, né? E bem, assim que presta atenção aí eu falo presta atenção, mas é uma forma de falar assim, analisa um pouco, a ver se são as mesmas histórias que você escutou toda a sua vida. E também é, dá uma dica de como ativar um arquétipo, né? De como, por exemplo, dá dica de ativar arquétipo. Já sabemos que podemos pôr na pantalla do telefone, mas se você quer contar uma historinha, você pode, na hora de contar a historinha, você pôr um arquétipo dentro propositalmente, ou seja, né, quando conta a historinha, que nessa historinha, seu filho era assim, digo filho, porque pode ser qualquer pessoa, e aí falar você de repente se transformou, vamos supor, em uma águia e voou porque você era forte, grande, capaz. Isso é um exemplo que eu dei, né? Então é uma forma fácil de ativar um arquétipo contando uma historinha, né? Pondo um arquétipo no meio dessa história. Bom, gente, hoje esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenha ajudado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você comenta, comparte, deixa o seu like, aperte o sininho para novas notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!